Muitas pessoas acabam adotando o sobrenome da empresa como o seu sobrenome. E aí, o que acontece quando elas saem? Elas saem, elas ficam perdidas. Por que adotar esse sobrenome? A empresa como sobrenome. Gente, cargo não define quem você é. Função não define quem você é. Você está naquela função, você está naquele cargo, você está naquela empresa, naquele momento. Mas isso não te define. E muitas pessoas ficam arrasadas com relação a isso. E por que que elas ficam arrasadas? Porque elas acreditam que as pessoas só conhecem ela por causa daquela empresa ou por causa daquela função. Sim, as pessoas vieram com esse motivo. E muitas vezes quando você sai, aí você percebe quem são as pessoas. As máscaras caem. Isso é normal. Mas aquelas pessoas, elas viam em você alguma utilidade, algum interesse, alguma parceria, que talvez agora não faça mais sentido. E tudo bem. E entenda que se essas pessoas, elas estavam com você por algum motivo qualquer, é porque você também tinha valor. Porque a empresa em si só não é ela que dá o valor, mas são as pessoas que estão lá dentro. Então essas sim têm um valor. Então entenda uma coisa, a partir do momento que você entende que você sim também tem valor, e você sim adotou de forma errada o sobrenome da empresa, como a empresa como um sobrenome, e agora você tem a consciência de que não, que você é você, você tem o seu valor, você tem a sua experiência, a sua expertise, e as pessoas valorizavam isso também. Lógico que a empresa pesa em alguns sentidos. Se é uma empresa de renome, ela vai pesar, com toda certeza. Mas entender que isso é só como se fosse um caminho que a pessoa chegou até você. Mas não o que vai te definir. Então, quem é você quando você não tem atrás seu cargo, sua função, a empresa? Quando você começa a ter consciência de quão valoroso você vai perceber que isso daí é só uma fase da sua vida. Que essas pessoas, elas são só passagem na sua vida e tudo bem. Talvez depois os interesses mudem. Mas por que que muitas pessoas acabam saindo de uma empresa, indo para outras, levando clientes, levando funcionários, levando parceiros? Porque elas têm o valor e elas enxergam isso. Então, a partir do momento que você entende o seu valor, quando você olha para você, quando ninguém está te olhando, olhe para dentro de você e reflita. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você sem o crachá, quando o crachá cai? Quem é você quando você não tem a empresa por trás? Sabe, uma vez eu estava lendo a história do gibi, do Asterix e Obelix, e foi muito interessante, que me marcou bastante. Então tem um cachorrinho lá, que eu não lembro qual que era o nome do cachorro, e aí é um poodle, e ele vai todo assim, né, na frente. Por quê? Porque o Obelix está lá atrás. Então ele vai todo. A partir do momento que ele vê que ele está sozinho, ele sai correndo. Por quê? Porque ele estava com a segurança de quem? Do dono dele, que era o Obelix. E muitas das vezes a gente se sente mais seguro e mais protegido porque tem um cargo por trás, porque tem uma empresa por trás. Mas saiba de uma coisa, você
é muito maior que isso. E quem dá as rédeas para sua vida é você mesmo. Então, quando você tem a consciência de que aquilo ali é só que você está lá, não, você não é essa função, esse cargo, essa empresa, e que você sim tem o seu valor pelas suas experiências, pela sua expertise, por todo o seu conhecimento, então isso vai fazer diferença na sua vida. Então tenha em mente sobre isso. E cada vez mais que você tiver essa consciência, você não vai passar por frustrações quando você tem que deixar um crachá, uma empresa ou um cargo. Cada vez mais você vai entender que isso tudo são experiências na sua vida, são vivências. E que faz todo sentido você falar sobre isso de uma maneira madura. E ver isso, e isso ninguém vai roubar de você. Essa sua experiência, essa vivência, ninguém vai roubar de você. Só você tem. Entenda isso, pessoal. Quanto mais você tiver a consciência, você vai sofrer menos. Ou, aliás, não vai sofrer. Você vai entender que tudo é um processo. Então, faça uma análise hoje. Quem é você? Sem dizer o que você faz. Quem é você? Faça essa autoanálise. É muito legal. Porque aí sim você vai entender o verdadeiro significado de ser você mesmo. De você fazer a sua função no cargo que você está, na empresa que você está. Mas a cara, o front é você, purinha, com a sua essência. Então, gente, desenvolva o músculo da felicidade. Tenha um excelente dia. E se ainda não me segue no canal, siga para mais conteúdos valiosos, para transformar sua mente. Um beijo grande!